Olá, seguidores. Uma influencer de sucesso, dona do próprio negócio. O que poderia haver de errado com essa mulher que fez uma live diante de milhares de pessoas e acabou sendo alvejada a tiros e morreu durante uma transmissão ao vivo dessa live? Quem eram os inimigos dela? Por que queriam tirar a vida dela? Tudo isso nós vamos descobrir hoje no vídeo sobre o caso da influencer Valéria Vasquez. Seguidores, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero falar aqui para vocês o seguinte. Eu andei me frustrando muito com o meu canal nos últimos vídeos que eu fiz. Eu sei que eu não tô mais com uma edição tão boa assim, porém, no universo de quase 10 mil inscritos, eu fiz um vídeo só com 17 visualizações em uma semana e outro com 28 visualizações em 4 dias. Eu tirei os dois, que foi o vídeo do caso da garota da foto e também o vídeo agora do ovo da Páscoa envenenado, que eu me frustrei mais ainda, que eu achei que, como era um caso mais recente, teria uma visualização melhor. E conversando com amigos, eu recebi apoio, conselhos e dicas. E resolvi seguir uma dessas dicas. Eu dei uma repaginada no canal, como vocês podem ver. E nessa repaginada incluiu trocar o nome do canal, porque eu acho que o Navegante Criminal me acompanhou desde o começo e eu vou sentir muita saudade dele, mas era um nome que parecia mais um conto de história infantil. Falando com toda sinceridade para vocês. Então eu troquei o nome para Conexão com a Lei. Além disso, pessoas me disseram que os meus vídeos poderiam estar ficando um pouco maçantes por causa que eu fazia muita leitura sobre eles. E eu não vou mentir aqui. As pessoas estavam certas. Quem falou estava certo. Dava para notar que eu lia nos vídeos e eu lia mesmo. Com um programa que eu tenho aqui para isso, tá? Então, eu prometo para vocês que a partir de agora vou me esforçar o máximo que eu puder para não ler mais, para evitar a leitura durante os meus vídeos. E eu vou começar com esse aqui. Eu estudei o caso durante a semana, tá? E aquilo que eu for me lembrando, as coisas vão vindo na minha cabeça, eu vou falando e vou colocando aqui para vocês, certo? Talvez não saia assim nenhuma obra de arte, esse meu primeiro vídeo que eu estou fazendo dessa forma, mas eu pretendo me evoluir para que o canal comece a fluir mais. Então, dados os recados, vamos aos vídeos de hoje. Hoje eu vou falar sobre a influencer mexicana Valéria Marques. Bem, seguidores, essa influencer, ela ganhou um concurso de beleza muito midiático lá no México, que é o Miss Rosto. Ela é de Jalisco, que fica numa região metropolitana de Guadalajara, que é a cidade mais populosa, a segunda mais populosa da cidade do México. Ela estava na cidade de Zapopan,
parece que é esse o nome da cidade, se não me engano. E lá ela se estabeleceu comercialmente. Ela colocou um salão de beleza, onde ela começou a trabalhar com suas clientes lá, né, habituais do salão, e também foi onde ela começou a se lançar como influencer para a mídia, para o TikTok. E através de suas lives. E foi numa dessas lives que aconteceu o crime. Ela estava ao vivo, fazendo uma live, quando alguém chegou e com 2 disparos de pau de fogo, tirou a vida dela. Então, assim, seguidores, o que eu quero dizer com vocês assim? Ela cometeu um erro básico nisso tudo, que nós não devemos cometer. Então, isso é uma coisa que eu estou passando para vocês e, por favor, aprendam com o que eu digo, que eu não quero mal de ninguém aqui. Nunca, numa live ao vivo principalmente, falem em tempo real onde vocês estão, porque ela fez isso. Ela chegou e disse, eu estou no salão de beleza, o qual eu sou proprietária, tal, tal e tal. E daí aconteceu o que aconteceu. Tá? Mas eu vou reportar para vocês o fato. Tá? No dia do crime, certo? Esse salão de beleza estavam ela, uma amiga, Érica, e eu não tenho bem certeza, mas ela tinha também uma outra amiga chamada Viviane Della Torre, que poderia estar lá também. Mas vamos nos concentrar na Érica. Essa moça Érica, tá? Chegou um entregador no local, entregando para ela um embrulho. Ele disse que era um presente que era para ser dado a Valéria Marques. Daí o que acontece? Naquele momento a Valéria ainda não havia chegado, ela estava no apartamento. A Érica até quis receber, mas ele disse que tinha recebido ordens de entregar em mãos o tal presente para a Valéria. E disse que voltava depois para entregar para ela e saiu. Antes da Valéria chegar no estúdio, a Érica se comunicou com ela por telefone. E nessa comunicação, a Valéria até já ficou cismada, mas enfim, ela foi lá para o salão de beleza dela, onde ia fazer a live. Chegando lá, ela conversou mais um pouco com a Érica, e daí ela ficou pensando na cabeça dela o seguinte, só um pouquinho, vem alguém aqui para me entregar um presente e não me entrega. Daí a Érica tinha dito a ela que ela não conseguiu ver o rosto do entregador. E isso deixou a Valéria muito mais cismada. Vem alguém aqui para me entregar um presente e disse que só entrega em mãos. E a pessoa que vem entregar ainda o rosto, a minha amiga não conseguiu ver, alguma coisa de errado tem aí. O que estão querendo fazer comigo? Estão querendo me sequestrar? Foi assim que ela falou, certo? Bem, pessoal, é o seguinte. Passada essa cisma inicial, ela começou a tal da live. Durante a live veio o entregador, o tal entregador, e entregou o presente para ela. O presente era um ursinho de pelúcia cor-de-rosa, que ela gostou muito, e começou a fazer a live segurando o ursinho na mão. E o que eu penso desse ursinho aí? Esse ursinho, para mim foi um código, certo? Pode ser que eu esteja errado. O entregador chegou, entregou o ursinho para ela, daí no endereço que ela disse que estava, ela começou a gravar com o ursinho na mão, e quem estava com a incumbência de tirar a vida dela, né, queria ter certeza de que ela estava ali mesmo.
Então, se ela estivesse segurando o ursinho, a pessoa, o criminoso, ia constatar, não, então nós já sabemos aonde que fica esse endereço. Vamos até lá e vamos resolver o problema. Bem, daí ela estava fazendo o tal vídeo com o ursinho na mão. Passou mais um tempo, ela desviou o olhar da câmera e olhou para uma outra direção, onde apareceu um homem falando com ela. O rosto do homem não aparece. Perguntando para ela o seguinte: como é seu nome? Perguntou um nome para ela. E no que ela falou, eu sou Valéria Marques, pronto, assinou a sentença de morte dela. E daí esse homem pegou, puxou o pau de fogo e fez 2 disparos contra ela. E foi assim que ela caiu para trás da cadeira e tal. Ela morreu ali, durante a live. E foi assim que as coisas aconteceram. E por que eu falei da outra amiga dela que não era a Érica, era a Vitória? Porque uma mulher apareceu no vídeo, naquela hora, pegando o celular e encerrando a transmissão ali. E pelo rosto que apareceu, poderia ser a Vitória. Também não se tem tanta certeza assim, porque o rosto dela não apareceu com tanta nitidez assim, né? Mas deu a entender que era ela. Aí começaram as investigações. Nessas investigações, o Ministério Público de cara começou a supor que aquilo pudesse ter sido um feminicídio, ou seja, um crime de gênero, certo? Ela era uma pessoa que ela não tinha inimigos. A live que ela estava fazendo não era algo tão comprometedor assim, que pudesse custar a vida de alguém. E tudo indicava crer que era alguém que pudesse ter feito isso com ela por ciúme. Mas, seguidores, tem alguns pontos, algumas versões utilizadas nesse caso que foram consideradas. E vocês vão ver a fusão disso tudo depois, como se preparam. Além dessa versão do feminicídio, havia também uma facção lá na região onde ela morava, que se chamava Cartel de Jalisco da Nueva Geración, CJNG. Bem, seguidores, esse cartel, ele ficava por ali, aquilo ali era um ponto comercial do crime para eles. E claro que para eles não era interessante ter uma pessoa como Valéria Marques, tão influente assim, fazendo vídeos na região, né? E existiu a suspeita do envolvimento desse cartel nesse crime também. Bem, a presidente do México, tá? Cláudia Sheinbaum, parece, uma coisa assim, ela prometeu uma satisfação para a população local. A Cláudia chegou numa coletiva, se não me engano, e disse que aquele caso teria que ser esclarecido. Teriam que apurar quem eram os responsáveis por aquele crime e a motivação que levou a isso. Sendo que houve 2 mortes naquele período da morte da Valéria ali, que foram mais ou menos parecidas. 2 dias antes da morte da influencer Valéria Marques, em Vera Cruz, na cidade de Texas-Pec, a candidata a prefeita Yesenia Lara Gutierrez também perdeu sua vida durante uma caravana que ela estava fazendo. E o detalhe comparativo ao caso
da Valéria é que no caso dela também foi ao vivo durante a gravação que estava sendo feita para o Facebook, em tempo real. A 2 quilômetros próximos da onde a Valéria foi morta, o deputado Luiz Armando Córdoba Dias também foi assassinado. Isso significa, seguidores, que nas peças desse quebra-cabeça tudo pode se encaixar, né? Mas vamos em frente. Agora eu vou falar para vocês sobre um tal bilhete misterioso. O que acontece? A Valéria Marques perdeu sua vida dessa forma brutal no dia 13 de maio de 2025. 6 dias depois, no dia 19 de maio de 2025, um buquê com 24 rosas, embrulhado num papel preto com uma fita branca, foi encontrado próximo ao local onde ela havia sido morta. Nesse buquê havia, como eu falei, ela estava em volta a um papel preto com uma fita branca. E nessa fita branca estava escrito a palavra desculpe. E aquilo levantou a suspeita da polícia. E seguidores, o trabalho da polícia, eu posso dizer que foi bom, foi excelente. Porque na ocasião da morte da Valéria, eles já tinham isolado a cena do crime ali. Aí fizeram as suas buscas, tudo e tal. Eu não sei o que aconteceu que não encontraram esse bilhete. Talvez aí é que eu diga que poderia ter sido um pouco melhor, mas eles corrigiram o erro deles. Daí o que aconteceu? Assim que eles ficaram sabendo dessa questão do bilhete, eles isolaram a área de novo e deram uma nova busca. É assim que a polícia faz. Porém, seguidores, tudo isso vai se encaixar a partir de agora com o que eu vou dizer para vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tirei os meus óculos aqui, que eu estou me sentindo um pouco mais confortável agora sem eles, tá? Antes eu usava mais para ler mesmo, agora não estou lendo tanto, então estou mais decorando. Então, diante do vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo sem usar os óculos. O que eu estou tentando dizer com isso? Que as coisas começam a se encaixar. Então, assim, a imprensa, tá, acreditava que o crime fosse um crime de facção envolvendo algum confronto direto que a Valéria Marques teve com o cartel de Jalisco da nova geração. O cartel de Jalisco da nova geração, certo? Eles achavam que era por aí. Porém, o Ministério Público batia na tecla de feminicídio, né? E agora é onde as duas linhas paralelas se encontram, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo indica que possa ter sido os dois casos. Por quê? Os dois casos num só, né? Porque é o seguinte: a Valéria Marques estava tendo um relacionamento com um homem chamado Ricardo Ruiz Velasco, que é líder do cartel de Jalisco da nova geração. Tá, gente? Olha só como as coisas vão se encaixando aí.
E aqui nesse ponto da história é interessante por causa que, levantando a ficha do sujeito, ele já tinha participado de outros crimes antes. De uma modelo venezuelana que estava tendo um relacionamento com Daniel Quinteiro, o El Dani, que também fazia parte desse cartel junto com o Ricardo. Quer dizer, e era uma coisa assim, como é que eu vou te dizer? Os dois tinham uma certa liderança lá dentro. A moça foi encontrada, ela desapareceu e foi encontrada dias depois, numa barragem aí, com vários tiros na cabeça, enfim. E outra coisa, ele também estava envolvido em outro caso de crime. Bom, é o seguinte, ele tinha uma ficha suja. O fato, seguidores, é que esse Ricardo Ruiz Velasco tinha a fichinha dele era mais suja que pau de galinheiro, né? O que acontece? Por causa de outros delitos que ele cometeu, e principalmente esse crime de morte dessa venezuelana aí, tá? Ele foi preso. Mas como a participação maior era do outro, em 2020 ele foi solto. Então aqui fica a pergunta para vocês, se puderem me responder nos comentários. Será que a Valéria Marques poderia estar viva hoje se ele continuasse preso, se ele não fosse libertado em 2020? Né? Ou será que ele não tem culpa nenhuma nesse caso? Porque nada está definido ainda, isso tudo é suposições, tá? Então, seguidores, mas esse Ricardo Rui Velasco aí é casca de ferida, tá, gente? E seguidores, olha só, esse vídeo só não está mais completo porque não teve um desfecho. O caso não teve um desfecho. Né? Qualquer atualização, você sabe, de alguma forma eu entro em contato com vocês, coloco aí e pronto. E vamos se atualizando. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu vou nesse novo formato, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam no meu canal, se ainda não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente, para não constranger os familiares das vítimas. Deixem like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu deixar no canal. E o meu Instagram ainda continua com o mesmo endereço, tá? @o Navegante Criminal. Mas eu quero ver, eu vou falar com alguém que é mais entendido do assunto para ver se troca isso, sem precisar... Como eu fiz aqui, troquei o canal sem precisar abrir mão dos meus seguidores lá. Eu quero ver se eu consigo fazer a mesma coisa, trocar o endereço do Instagram, o nome do meu endereço no Instagram, mas continuar com seguidores de lá. Então, seguidores, assim, ó, vamos ver se a partir de agora as coisas começam a dar certo, tá bom? E se tudo correr bem, eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos.